palavras que dizeis bem, que são de eterna vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Rezemos num tempo de silêncio, pedindo ao Espírito Santo o auxílio necessário para que alcancemos a graça de compreender a palavra e fazer tudo o que a palavra nos diz, nos ensina. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, caminhamos com Jesus, sempre Jesus caminhando, ensinando coisas extraordinárias a nós. Tome aí no seu folheto o número 12, nós estamos no capítulo 10 de Lucas
versículos 25 a 37, número 9 do seu folheto, desculpe. Lucas, capítulo 10, versos 25 a 37. Um texto muito espirituoso, de implicações práticas assim inesgotáveis. Mas a gente precisa entender um pouco o ambiente para quem esse texto foi elaborado. Nem sempre a gente tem acesso a isso. O texto começa assim: naquele tempo um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: mestre, mestre, Que devo fazer para receber em herança a vida eterna? mestres da lei eram os responsáveis por zelar da sucessão de edição dos textos. Os livros, os escritos, na verdade não eram livros, não é? Os escritos que ficavam velhos eram reescritos em novos materiais, e os mestres da lei eram chamados também de escribas, que escreviam, atualizavam textos em material, em edições novas. Tinham domínio e a compreensão do texto praticamente decorado, do quanto lidava com isso. Era um tipo de corporação renomada. Era uma categoria de gente que gozava de um reconhecimento, de um prestígio grande no meio do povo de Israel. Por que é que ele pergunta uma questão tão importante, receber em herança a vida eterna? Mas como é que ele faz uma pergunta dessas, querendo pôr Jesus em dificuldade? O que passava pela cabeça dessa criatura? Por que ele queria colocar Jesus em dificuldade? Recordo brevemente. Nós estamos aqui no versículo 25 do capítulo 10. No começo do capítulo 10, Jesus chama 72 discípulos, os envia fazendo uma série de recomendações. E diz: quem acolher a palavra de vocês vai ficar em paz. Quem não acolher a pregação de vocês, sacode a poeira dos pés e deixa pó para eles. Os discípulos voltaram empolgadíssimos, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. E Jesus diz: olha, não fiquem felizes porque os demônios obedecem vocês. Fiquem felizes porque os nomes de vocês estão inscritos no céu. E aí, quando Jesus diz isso para os apóstolos, o Evangelho de Lucas diz que nesse momento Jesus ficou cheio do Espírito Santo, estremeceu interiormente, volta a olhar para o céu e começa a rezar, a louvar o Pai. E faz uma reza ao ouvido do mestre da lei. Menos de 3% no tempo de Jesus sabia ler e escrever. Então, a elite da elite da elite é que tinha acesso à leitura, à compreensão da linguagem, à capacidade de entender as coisas a partir da autonomia de poder ler. Jesus reza assim: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque o Senhor escondeu essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. O mestre da lei deve ter pensado: esse camarada está me cutucando. Nós somos a elite que sabe ler e escrever, e ainda somos mestres em ensinar a lei, e ele está dizendo que esses galileus que o seguem lá da Galileia
Um bando de gente simples e caipira misturado com pagão. Esses são pequeninos, eles têm os nomes inscritos no céu, e isso é mais importante do que dominar demônio. E nós, os sábios e inteligentes, a nós foi escondidas as coisas do Senhor do céu e da terra. É ofensa na certa. Pronto, vamos ver o desfecho? Dito, causado esse desconforto, o mestre da lei, também chamado de legista ou escriba, Jesus, ao escutar a pergunta dele, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? A resposta qual é? O que a gente deve fazer para receber em herança a vida eterna? Nada. Porque não tem nada que nós possamos fazer que nos faça receber em herança a vida eterna. Porque a vida eterna é dom, é graça. Na verdade, para receber a vida eterna, é um preço tão alto para ser pago, que nenhum humano é capaz de pagar. Para recebermos a vida eterna, só esse preço aqui foi capaz de pagar. Então, qual é a resposta do cristão hoje? O que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Eu não posso fazer outra coisa senão acolher o que Jesus fez por mim, acolher o que Jesus fez por nós, só. Porque só Ele é capaz de fazer para nos dar a participação da vida eterna. Essa é a doutrina cristã, católica, apostólica, romana. Mas vamos ao texto. Jesus disse, versículo 26, o que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu, citando o livro do Deuteronômio, citando o livro do Levítico, ele diz assim, versículo 27, amarás, bradem, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência. E ao teu próximo, como a ti mesmo. Pronto. Amar o Senhor Deus com Deuteronômio 6, 5. Com o coração, a alma, a dimensão espiritual, a força, toda a dimensão física e a inteligência, toda a dimensão cognitiva. Quer dizer, amar a Deus de forma inteira. Todo o seu ser, não há pedaço seu que fique fora do amor. Amar a Deus de forma total. Paulo chamava isso domingo passado de integralmente, de forma inteira. Versículo 28, Jesus lhe disse, tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Versículo 29, ele porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, bradem. E quem é o meu próximo? Esse é um problema. Quem é o seu próximo? Quem é o nosso próximo? Isso sempre foi um problema para o povo da Bíblia. O Antigo Testamento inteiro fala que o próximo de um judeu piedoso, seguidor do Antigo Testamento, era quem? Era um membro do povo de Israel, filho de pai e mãe hebreus, descendente natural de Abraão. Esse é o próximo. Esse é o conceito de próximo que tinha. O cristianismo também, no começo, trabalhava esta compreensão, que próximo é aquele que é o membro da nossa comunidade, o membro da igreja. Nos Atos dos Apóstolos diz assim, entre eles não havia ninguém que passasse necessidade. O conceito de próximo para o cristianismo inicial era também de que próximo era aquele que era membro da comunidade de fé. Mais ou menos assim.
Você sai na rua para levar um lanche para dar para um pobre. Aí você pergunta, qual a sua religião? Se não for da sua religião, você não dá o lanche, não merece. Mais ou menos isso. A caridade era feita de forma privilegiada para quem é dos nossos. A doutrina da universalidade do bem e da destinação universal dos bens, que é o que a gente chama de doutrina social da igreja, é uma elaboração tão grande, mas tão elevada, que vai merecer para a igreja a perseguição dos impérios. Os impérios, o Império Romano, e depois até bem mais tarde, com a pregação do Evangelho no Japão, os cristãos que eram martirizados porque pregavam a universalidade do direito da vida, da dignidade da vida, a dimensão, a destinação universal dos bens, de que todo ser humano deve ser tratado e respeitado com dignidade, com amor, com afeto. Isso é uma reflexão que até hoje rende. Hoje em dia, se o pregador não tiver muito cuidado na forma de falar do próximo, ele é facilmente xingado dentro da igreja como alguém que está numa ideologia de esquerda ou de direita, assim por diante. Tem que ter uma estratégia enorme para tratar desse tema. E o que vem desmantela esta compreensão do próximo, herdada da herança, da interpretação que os mestres da lei faziam. Não é a Bíblia que está errada, é a interpretação que é limitada. Vamos ver? Cuidado com a interpretação. Ele, querendo justificar-se, pergunta: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu: gruda no que vem, porque o que vem vai mexer com tudo. Até com os 10 mandamentos que eram assim, a pérola do Antigo Testamento. Lembra que o mestre da lei respondeu: qual é o maior mandamento? O que está escrito na lei, como lês? Ele respondeu Deuteronômio 6:5, que é a introdução dos 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua inteligência, força, alma, e ao próximo como a si mesmo. Isso é a introdução dos 10 mandamentos. Aí vem a sequência dos mandamentos. Ele pergunta agora: quem é o meu próximo? Dificilmente um rabino, um pregador da sinagoga do tempo de Jesus, entendia que o primeiro mandamento, amar a Deus, e o segundo mandamento, amar ao próximo, estivessem tão próximos. Na compreensão e na forma de pregar, eles punham esses 2 mandamentos muito distantes um do outro. Era uma desproporção. A novidade dos evangelhos é exatamente que os evangelistas vão aproximar esses 2 mandamentos, vincular esses 2 mandamentos, que não há modo de amar a Deus sem amar ao próximo sem amar a Deus, e assim sucessivamente. Vamos lá? E quem é o meu próximo? Versículo 30, Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. É um trecho de uns 25 quilômetros de Jerusalém a Jericó, muito dominado por grupos de assaltantes, muito perigoso, porque as pessoas iam a Jerusalém, faziam as compras e desciam para o vale do Rio Jordão e para Galiléia, levando as compras, as mercadorias. Então era um território de assalto comum. Vinha de Jerusalém para Jericó, certo homem. Sugere o quê?
que é um homem que foi a Jerusalém, que é a capital espiritual, a capital da fé. É um romeiro, um peregrino que foi rezar no templo. Descia e caiu nas mãos de assaltantes. Continua. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Preste atenção. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante. Pelo outro lado. Por que que o sacerdote e o levita, o tocador e o cantor da missa com o sacerdote pulou para o outro caminho? Porque na compreensão, a interpretação que os mestres da lei faziam é: se você foi a Jerusalém, rezou, voltando de Jerusalém, cai nas mãos de assaltantes, eles quebram você na paulada e te deixam no caminho. Se isso aconteceu com você, porque você é um maldito. Se você fosse uma pessoa boa, Deus tinha te protegido, não tinha lhe acontecido isso. Foi porque você não deu o dízimo direito, a oferta direito, não fez suas orações piedosamente como devia, foi por isso. E havia no tempo de Jesus uma interpretação, na verdade muito antiga, que se você estivesse indo para Jerusalém, encontrasse uma pessoa que foi espancada desse jeito, você não podia não só chegar perto dela e tocá-la, mas você não podia pisar onde ela foi espancada. Se você encostasse na saliva dela, no sangue dela, você ficava contaminado com a maldição que caiu sobre ela. Você deveria cortar caminho. Se encostar, você tinha que procurar um sacerdote e perguntar: eu encostei. Ele iria dizer: você vai ficar de quarentena. Nós sabemos o que é quarentena, não é? Você vai ficar de quarentena para depois entrar no templo. E vai pagar dízimo, oferta e fazer oferta por você ter tido contato com a maldição que caiu sobre ele. Isso existia para quem ia para Jerusalém e para quem voltava. Se você foi para Jerusalém, rezou, fez a oferta, os pedidos, as rezas, está voltando, encostou, pisou no lugar onde alguém, ou encostou num machucado ou num cadáver, você não podia entrar na sua casa, porque senão você levava para a sua casa a maldição, a praga. Então, a historinha que Jesus vai contar, ela desmantela um modo de interpretação e de aplicação da fé na vida. A primeira pergunta que eu te faço: você tem coragem de permitir Jesus desmantelar sua forma de interpretar as coisas da fé e de praticar a fé? Você autoriza Jesus a fazer isso? Ou você vai a Jesus e Jesus é obrigado a ser coerente com o que você pensa e te manter no trilho da linha de interpretação sua? Essa é a pergunta. Você guarda uma rigidez religiosa que é Deus que entra na sua, ou o caminho de fé seu é um caminho sempre aberto, que você está sempre disposto a permitir que Deus abra sua compreensão? Não é fácil mexer nisso não, minha gente. É a parte mais difícil da pregação, é mexer na compreensão da fé. Por vezes, pessoas escravizadas em formas equivocadas de interpretar a religião, dão muito trabalho para o pregador. No aconselhamento nem se fala. Para o psicólogo e para o psiquiatra mais ainda. Porque as formas rígidas de interpretar se torna a gente doente, escravo. Então,
Quando Jesus conta a história para um mestre da lei, falando que um sacerdote e um membro do coro da igreja pulou para o outro caminho, ele diria para Jesus: normal, mas tem que fazer isso mesmo. Como é que ele vai, voltando de Jerusalém, vai encostar num maldito que caiu na paulada? Pronto. Vamos ver o desfecho. Deixando-o quase morto. Versículo 33. Mas um samaritano que estava viajando, preste atenção. No ano 587, o templo de Jerusalém foi destruído pelos babilônios. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu a cidade inteira, destruiu o templo, pegou a elite religiosa, política, econômica, social, cultural de Israel e levou a elite para ser escrava na Babilônia. Israel ficou abandonado. Os poucos judeus que sobreviveram ao massacre babilônico fugiram e se refugiaram nos altos montanhas da Samaria. Levaram com eles alguns manuscritos dos 5 primeiros livros da Bíblia. Se instalaram lá e ficaram quase 100 anos o povo escravo na Babilônia, até a Babilônia entrar em decadência e os persas ascenderem como império. Então, quando os persas autorizam os escravos da Babilônia voltarem, eles voltam para reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo, retomar os ritos e os cultos em Jerusalém no templo. Só que tinha uma comunidadezinha de refugiados lá na montanha da Samaria. Eles vão lá e dizem assim: olha, nós vamos reconstruir o país, reconstruir a capital, reconstruir o templo. Vocês encerram essas rezas aqui em cima, que vai ter só um templo em Israel. Os samaritanos estão bem no meio do país, nas montanhas relativamente próximas de Jerusalém. Os samaritanos disseram: não, nós vamos ficar aqui mesmo, nós vamos continuar praticando nosso culto no nosso templo, está perto de casa, vivemos aqui. Nossa religião vai ser igual a de vocês, mas nós vamos ficar aqui na nossa igrejinha aqui na montanha da Samaria. A partir de 500, mais ou menos 500 antes de Cristo. Então são 5 séculos, que é o período em que mais livros da Bíblia foi escrito, do Antigo Testamento. Não tem ninguém que mereça mais praga e maldição no Antigo Testamento do que os samaritanos. Ninguém. Não há nenhum povo pagão que mereça as sentenças malditas que o Antigo Testamento aplica sobre os samaritanos. Quer falar do que não presta, no Antigo Testamento são os samaritanos. Quando Jesus conta esta historinha e traz um personagem de um povo chamado de heréticos e malditos, e põe num membro desta comunidade das montanhas da Samaria virtudes espirituais que um mestre da lei não tem, minha gente, vai sobrar isso para ele, não vai? Vamos ver? Olha o samaritano. O samaritano, versículo 33, mas um samaritano que estava viajando, você vai contar comigo os 10 mandamentos que vão brotar da historinha que Jesus conta. Primeiro, chegou perto. Segundo, viu. Terceiro, sentiu compaixão. Quarto, aproximou-se dele. Quinto, fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, sexto, colocou o homem em seu próprio animal. Sétimo, levou a uma pensão. Oitavo, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão. Décimo, recomendando:
toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. Numa historinha que Jesus conta, brotam 10 regras. Jesus não veio abolir a lei e os profetas, ele veio para dar-lhes pleno cumprimento. Jesus veio mudar a forma que o povo do Antigo Testamento tinha na compreensão e no cumprimento do Antigo Testamento. Precisava o povo do Antigo Testamento e nós aperfeiçoarmos-nos na compreensão de quem é o próximo seu, que você precisa praticar a caridade e fazer o bem para ele. Jesus conta uma historinha dizendo que próximo, primeiro, é aquele de quem você se faz próximo. É você que decide, pelo tanto que você se aproxima dele. É um conceito novo. Segundo, Jesus contando essa historinha, ele mesmo se apresenta como o bom samaritano que se fez próximo de nós. É uma pena que a gente lê esse texto e não contempla Jesus sendo o bom samaritano. É ele o bom samaritano. Esse texto está falando de Jesus. E nós precisamos escutar esse texto e experimentar Jesus se aproximando de nós, porque nós somos os quebrados da beira do caminho. Quebrados pelo pecado, quebrados e machucados pela estupidez na compreensão das coisas equivocadas, quebrados pelas ideologias, quebrados pelos preconceitos, quebrados e machucados por tudo aquilo que faz a gente sentir-se no direito de ficar indiferente ao outro, à dor do outro. Essa é a ferida pior, a mais perigosa de todas as feridas. Não se envolver com a dor do outro significa que você é insensível. Pronto, eu te proponho agora um exercício. Desses 10 mandamentos, permitir que esses 10 mandamentos brotem para você de Jesus. Talvez nós nos sintamos no privilégio do mestre da lei e não damos conta de entender que esse texto, Jesus está falando de mim e de você, como homem caído pelas pauladas no caminho. Te proponho um exercício. Se você ao menos já recebeu algum dia na sua vida a graça de ficar gripado e alguém cuidar de você, um enfermeiro, uma enfermeira, um médico, ou a esposa, o pai, a mãe, o filho, cuidar de você, ter mimos, delicadezas. Sinta você caído e acompanhe o movimento. Jesus, retome comigo, versículo 33. Experimente Jesus chegando perto de você, vendo você, sentindo compaixão de você, aproximando-se de você. Jesus fazendo curativos em você, derramando óleo e vinho nas suas feridas. Quais as feridas que Jesus derramaria óleo e vinho? Olhe para cá. O óleo e vinho representa o óleo da natureza divina de Jesus. Ele é o Christos, ou ungido. Ele é Deus. O vinho representa a dimensão humana. Ele é o homem de Nazaré. O óleo é a dimensão divina, o vinho é a dimensão humana. Jesus se aproximando de você e derramando todo o ser dele, divino e humano, derramando em suas feridas. O problema é, para você ferida, é só estar com o corpo enfermo ou quebrado, ou para você ferida é não amar a Deus com a inteligência, com a alma, com o coração, com a força,
de ser inteiro e não amar o próximo como a si mesmo. Tudo quanto te põe longe do seu próximo, tudo quanto te põe pelas metades diante de Deus, te faz ser uma pessoa ferida. E você experimentar Jesus derramando o óleo e o vinho nas suas feridas. Experimentar Jesus, continua o texto, colocando você sobre o seu próprio animal. Não se assuste com a extravagância da imagem que eu vou dizer. Ele é o animal. Ele é o cordeiro que levou sobre si os nossos pecados, não foi? Ele é o animal. Levou a uma pensão. A igreja é a pensão, onde ele cuida de você. Onde ele pegou 2 moedas de prata e entregou ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. As 2 moedas de prata, você pode, na contemplação mística e espiritual, perceber muitas formas dessas 2 moedas de prata encontrarem aplicação prática. 2 moedas de prata podem ser o sacramento do batismo e da Eucaristia, derramou o sangue e a água, que ele dá para a igreja cuidar dos que vêm à igreja, dos que vêm para a pensão e que ele traz para a pensão. Na verdade, quando você vem para a igreja, você experimenta que é Jesus te trazendo para a pensão para cuidar de você, para te recompor forças, para te curar as feridas da inteligência, das coisas aprendidas de forma errada, as feridas das ideologias, as feridas emocionais, psicológicas, espirituais. Você experimenta e aceita Jesus te pôr na pensão para te curar. Você experimenta cura em Jesus. As 2 moedas de prata podem ser também a própria celebração da Eucaristia, a palavra e a Eucaristia que a gente recebe. Tem muitas formas de entender as 2 moedas de prata. As 2 moedas de prata podem ser a igreja e a sua família, que cuida de você, podem. Você se abre a uma contemplação da ação de Deus que não tem limite, que não tem fronteira, que se aplica na vastidão do espírito e da contemplação mística. Você experimenta no coração uma gratidão. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar. É Jesus que paga, não é o padre, não é você, não é seu dízimo, sua oferta. Quem paga o preço de nossa cura é Ele, porque só Ele alcança a cura que põe a gente na dimensão do eterno, para o céu, para a vida eterna. Não para ficar mais 1 mês, 2 anos, 3 anos bem de saúde, depois daquela cirurgia, fiquei uns 10 anos bons, não, para sempre. Para terminar, vem comigo no final da 2ª leitura. Carta de Paulo aos Colossenses, versículo 19 e 20. Falando de Cristo, que é a imagem do Deus invisível, diz Paulo. Cristo é a imagem do Deus invisível. Versículo 19. Porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude. Em Cristo Deus habita plenamente, não aos pedaços. E, versículo 20. E por ele, leia. Reconciliar consigo todos os seres. Brada. Os que estão na terra e no céu, realizando a paz
pelo sangue da sua cruz. Pelo sangue da sua cruz, ele realiza a paz. Ele realiza a cura mais difícil. Qual? Reconciliar. Você é uma pessoa reconciliada? Ou tomado de ressentimento, de mágoa, de vingança, de orgulho? Você experimenta a graça de ser uma mulher, um homem reconciliado? Ele realizou a paz pelo sangue. Ele quis reconciliar consigo todos os seres. Portanto, não há um caído no caminho do qual e com o qual ele não se ocupe. E ser cristão é sair da igreja tomado de graça, de reconciliação e de paz. E quem eu encontrar no caminho caído, eu também vou derramar meu óleo e meu vinho sobre ele, porque já recebi do Senhor e recebi um cuidado, aprendi o quanto é bom ser cuidado e eu me torno um cuidador, porque sou por ele cuidado. Amém? Amém? Essa deveria ser a matemática. Não cuidar dos outros para ganhar voto, para ganhar fama de caridoso. Não cuidar dos outros para receber elogio de ser bonzinho. Ou da doutrina espírita, para pagar o preço de ganhar uma evolução na próxima encarnação, que é a maior heresia. A caridade não garante uma melhoria na próxima encarnação. A caridade, ela muda a realidade agora, hoje. Eu saio daqui hoje, agora, reconciliado e em paz. Eu já saio, homem novo, mulher nova, daqui. Amém? Amém. Incline a sua cabeça. Queria te propor que você aceitasse Jesus, o bom samaritano, se aproximar de você hoje e também tocar suas feridas, carregar você, cuidar de você, curar você. Incline a sua cabeça. Escute os barulhos, os passos. Sinta a temperatura da mão de Jesus tocando você. Sinta o óleo e o vinho sendo derramado em você para te aliviar de suas feridas, para te curar, para reconciliar você, para realizar a paz em você. Acolha o que Jesus fez e faz por você agora. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo
Fiquemos em pé. Deixa o folheto no banco. Estenda as duas mãos para a cruz de Jesus. Reze comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus, O que devo fazer o que devo fazer para acolher para acolher tudo que o Senhor fez por mim? tudo que o Senhor fez por mim, Ofereceu pela minha cura ofereceu pela minha cura e pela minha salvação. e pela minha salvação? Eu quero fazer Eu quero fazer para acolher esse amor para acolher esse amor derramado, derramado, pago com o preço do seu sangue, pago com o preço do seu sangue, para que eu tenha paz, para que eu tenha paz, para que eu seja uma pessoa reconciliada. para que eu seja uma pessoa reconciliada. Dá-me esta paz, Dai-me esta paz, dá-me a reconciliação dai-me a reconciliação com Deus e com meu próximo. com Deus e com meu próximo. O Senhor sabe O Senhor sabe das minhas feridas das minhas feridas e o Senhor e o Senhor é o único que pode me curar. é o único que pode me curar. Eu acolho a sua oferta Eu acolho a sua oferta na cruz na cruz para me curar. para me curar. Cura, Senhor, Cura, Senhor, todas as minhas feridas todas as minhas feridas da mente, da mente, do coração, do coração, da alma, da alma, do corpo inteiro. do corpo inteiro. Cura, Senhor, Cura, Senhor, minhas feridas emocionais, minhas feridas emocionais, psicológicas, psicológicas, físicas, físicas, minhas feridas morais. minhas feridas morais. Cura, Senhor, Cura, Senhor, tudo que me deixa tudo que me deixa sem experimentar sem experimentar a graça da reconciliação a graça da reconciliação e da sua paz. e da sua paz. Eu acolho Eu acolho o preço que o Senhor pagou por mim. o preço que o Senhor pagou. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Põe a mão no seu coração. Reze no silêncio, dizendo a Jesus que você acolhe, que você recebe o que Ele fez por você, que você aceita essa cura e o preço que só Ele pôde pagar. Deixe brotar dos seus lábios uma oração de louvor, de agradecimento. Fale com Ele. Como aquele homem caído deve ter dado a ele, em Jesus, o bom samaritano, um abraço. Agradeça e abrace Jesus. Agradecida, agradecido. Amém.